Shalom, shalom, sejam bem-vindos em nosso canal. No estudo de hoje nós teremos como tema os 7 selos de Apocalipse. O que será que significam os 7 selos? Será que já foram abertos? Todos já foram abertos? Se não, quais já foram abertos? Ou nenhum ainda foi aberto? São boas perguntas, não é mesmo? Hoje nós desvendaremos alguns mistérios aqui, mas antes eu quero salientar aqui duas observações. A primeira é que eu farei menção dos 4 seres viventes ali também descritos em Apocalipse, que estão ao redor do trono. Quem ainda não assistiu o nosso estudo referente aos 4 seres viventes, nós recomendamos que assistam a este outro estudo também. Assim vocês vão entender por que eu cheguei a algumas conclusões aqui nesta aula, neste estudo. Certo? O segundo ponto que eu quero salientar aqui, a segunda observação, é que esta interpretação é pessoal. Tá bom? Eu cheguei aqui a algumas conclusões lendo o texto e quero compartilhar com os irmãos aquilo que eu consegui alcançar no texto, tá bem? Então, se alguém pensa diferente, não tem problema, tá? Apenas mais uma forma de nós vermos e interpretarmos estes textos. Amém? Dados os recados, vamos ao estudo de hoje, que está no texto de Apocalipse, capítulo 6, versos 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem e vê. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então vejamos aqui, o primeiro verso fala a respeito de um ser vivente, com voz de trovão, e que disse, vem e vê. O segundo verso, aqui ele descreve o que ele viu, um cavalo e um cavaleiro, e alguns aspectos específicos aqui que nós depois veremos ponto a ponto. Então vejamos essa primeira parte. Um dos 4 seres viventes. E quem será? Quem serão estes 4 seres viventes? Vejamos aqui no texto, que está em Apocalipse capítulo 4, versos 6 e 7. No meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Então ele aqui descreve 4 seres viventes, alguns dizem 4 animais, que estão ao redor do trono, na visão ali relatada por João no capítulo 4, certo? Então o primeiro animal, ele diz que ele viu que era como leão, o primeiro ser vivente ali, o leão. O segundo, novilho. O terceiro tinha rosto como de homem. E o quarto era uma águia quando está voando, semelhante a uma águia quando está voando. Então, nós vemos aqui no primeiro texto, ele diz um dos 4 seres viventes. E depois, nos selos seguintes, ele vai dizendo o segundo ser vivente. Aí ele diz, e vi o segundo ser vivente, depois o terceiro, depois o quarto. Quando ele coloca assim, nessa sequência, logo nós entendemos que o primeiro, neste primeiro selo, seria o primeiro animal. Foi assim que nós entendemos. E a grande pergunta, a grande questão é por que foi salientado os animais? Por que ele enfatizou uma voz como de trovão? E o que eles tinham a ver, a presença deles interligados aqui com os 4 primeiros selos, os 4 seres viventes, um em cada selo. Por que essa ligação? Então, aí que caiu para mim o primeiro entendimento, né? Porque nós vimos no nosso estudo referente aos seres animais que o primeiro animal é o leão e que ele faz referência ao Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus foi escrito
sendo direcionado para os judeus, ou seja, para Israel, para o povo de Israel. E quando aqui no texto diz, vem e vê, foi aí que me chamou a atenção. Será que, na verdade, eu não tenho que olhar para quem está falando? Será que o segredo não está aí? Já que cada animal falou a respeito de cada selo dos 4 primeiros selos, né? O primeiro animal, o primeiro selo, o segundo animal, o segundo selo, o terceiro animal, o terceiro selo, o quarto animal, o quarto selo. Por quê? Será que não tem um segredo aí para nós desvendarmos, um segredo escondido, oculto ali? E foi aonde eu cheguei a esta conclusão, que eles fazem referência também, conforme nós estudamos ali o estudo referente aos 4 seres viventes, né? Os 4 animais. Sendo que o primeiro é o leão, é referente ao Evangelho de Mateus, então ele foi escrito para os judeus, ou seja, para Israel, direcionado para Israel. Portanto, eu entendi que os acontecimentos que nós veremos aqui no primeiro selo, eles devem acontecer com Israel. Será algo que acontecerá com Israel. Então, vem e vê. Para onde nós devemos olhar? Nós devemos olhar neste momento aqui para Israel. Algo vai acontecer com Israel. Então, por isso, nós devemos colocar os nossos olhos sobre Israel. Vejamos se não tem sentido, né? E ele viu um cavalo branco, um cavaleiro que tinha um arco, que foi dada a coroa e saiu vencendo e para vencer. Primeiramente, falaremos aqui do cavalo branco. Cavalo branco. O que significa cavalo, né? Lembrando que nós temos que olhar para Israel. Neste momento aqui, neste primeiro selo, nós olharemos, direcionaremos os nossos olhares para Israel. Será que tem algum acontecimento importante ou muito importante que tem ocorrido ali com Israel nos últimos anos? E então, lembrando disso, cavalo branco. Por que cavalo? Primeira coisa, por que cavalo? Nós temos que lembrar, naquela época era um animal nobre e que só poderosos tinham. Nós temos que ter isso em mente. E eu cheguei à conclusão, então, que se refere a um governo político, certo? A algo relacionado com um governo político, né? O cavalo branco, o significado do cavalo branco. Governo político. E por que eu também cheguei a essa conclusão? Vejamos outro texto que está em Apocalipse 19, versos 11 e 16. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Veja aqui a segunda menção sobre cavalo branco no mesmo livro, né, de Apocalipse. O seu cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. De quem que está falando aqui? De Jesus. E aqui é Jesus glorificado. O verso 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui é quando ele desce para a peleja, para a guerra ali em Armagedon, no tempo da ira de Deus, justamente para tomar posse do quê? Do seu reino aqui na terra. A sua segunda vinda para trazer o reino dos céus, implantar aqui na terra como Messias, como ungido para ser o rei de Israel, com a sua sede, né, ali em Israel, em Jerusalém. Então nós vemos que o cavalo branco aqui está mostrando a autoridade, o poder de um novo rei, de um novo governo, um grande governo poderoso que estava ali para tomar posse, para ter início. Então eu cheguei a essa conclusão de que cavalo, neste contexto aqui, significa isso, um governo político, governo poderoso, mundialmente poderoso. Porém, são diferentes. Os 2 cavalos que nós vimos, o primeiro sendo Jesus glorificado, e o segundo, este do selo, do primeiro selo, são diferentes, tá? Não é a mesma situação, são situações diferentes e não são os mesmos cavaleiros, tá? O cavaleiro aqui no primeiro selo não é Jesus.
no meu entendimento, e nós veremos mais a fundo aqui os outros detalhes do texto para chegarmos a esta conclusão. Então, não é Jesus. Jesus é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, não do cavalo branco do primeiro selo, tá? Que fique bem frisado aqui, porque eu já ouvi pastores pregando que são a mesma coisa, que o cavalo branco aqui no primeiro selo é Jesus. E é o mesmo Jesus que depois volta com o cavalo branco no, ali no capítulo 19 de Apocalipse. Porém, são diferentes. Eu entendo desta forma, certo? Branco. Por que branco? Porque é momento de paz, promovido pelos homens ou governos poderosos. Nós vimos que é um grande governo político poderoso, tem que ser, né? Só os poderosos tinham, tem essa conotação de governo poderoso. E a cor branca é uma cor que mundialmente é um símbolo mundialmente reconhecido como símbolo da paz. Então eu acredito que seja algum momento relacionado à paz. Com quem? Para quem que nós estamos olhando? Para Israel. Então algum acontecimento relacionado à paz e que envolva também um grande governo político mundial e poderoso e que remeta a Israel, certo? Por que Israel? Porque Israel é o relógio do mundo. Todas as profecias estão escritas com Israel e para Israel. Então Israel é o relógio do mundo. E nós veremos aqui um texto, dois textos na verdade, os quais Deus, ele chama de Israel como a menina, compara Israel como a menina dos seus olhos. Olha aqui, porque Deuteronômio 32, versos 9 e 10. Porque a porção do Senhor, e aqui o nome próprio de Deus, né, tudo em caixa alta, letra maiúscula, porque a porção do Senhor é o seu povo. Quem é o povo de Deus? O povo do Senhor? Israel. Jacó é a parte da sua herança. Jacó, Israel. Achou-o numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Então, Israel, a menina dos olhos. Nós vemos também aqui em Zacarias, capítulo 2, verso 8. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui novamente, caixa alta, é o nome próprio de Deus, né? Para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Então, Israel é comparado aqui pelo próprio Deus como a menina dos seus olhos. Então, é especial para Deus. É o povo mais especial porque ele escolheu este povo para si. Igreja substituiu? Não, sempre foi Israel e sempre será Israel até o fim, tá bom? Nós, conforme nós vemos ali em Romanos 11, pegamos uma carona, somos apenas um ramo enxertado nesta oliveira, pegamos uma caroninha e sim, podemos ser chamados também como filhos de Abraão, então fazemos parte de Israel, do povo de Israel, certo? Das promessas. Também podemos participar da seiva e da raiz desta oliveira, né? Da seiva, as promessas, as alianças, da raiz são os patriarcas, também fazemos parte disso, certo? E olha aqui, será que ultimamente, nos últimos anos, com Israel, algum governo político poderoso está envolvido com alguma coisa relacionada à paz com Israel? Será? E nós vimos recentemente, nos últimos anos, desde 2017, que sim, isso aconteceu de forma histórica, de forma inédita para Israel. Aqui, o ex-primeiro-ministro de Israel com ex-presidente dos Estados Unidos, tentando já alguns acordos, algumas negociações. Também entrou em cena uma segunda grande potência mundial, a primeira grande potência aqui, os Estados Unidos, a segunda grande potência mundial também, que é a França. Aqui o presidente, que ainda é o atual presidente da França,
Emmanuel Macron, e também aqui o ex-primeiro-ministro de Israel, tentando também uma aproximação com Israel, né? França com Israel. Vejamos algumas notícias aqui. Em maio de 2017, Trump ele assumiu o governo ali em janeiro de 2017, nos Estados Unidos, certo? Uma grande potência mundial. Em maio já saiu essa notícia que a Trump visita a Israel anunciando paz e segurança. É a primeira visita oficial de um presidente aqui, ó, vejamos até mais próximo aqui. É a primeira visita oficial de um presidente ao Muro das Lamentações, algo inédito, algo histórico inclusive, né? Maio de 2017. E ele fala, sinaliza aqui, saiu em outras reportagens também sobre paz e segurança. Paz e segurança? Será que já não ouvimos falar essa expressão, paz e segurança? Ouvimos, não é? Ouvimos em Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Quando fala dores de parto, do que está falando? Da mulher que está para dar à luz. No final dos tempos, Jesus comparou a isso, a sua vinda, como dores de parto, como uma mulher que está prestes a dar à luz e tem dores de parto. Então, os primeiros sinais ele comparou como o princípio das dores. Que dores? As dores de parto de uma mulher que está para dar à luz. Então, aqui nós vemos que é referente ao final dos tempos. Quando ouvir falar de paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Que interessante isso aqui, não é? Já em dezembro de 2017, outro fato inédito, histórico, extremamente importante para Israel. Trump reconhece Jerusalém como capital de Israel e ordena a transferência da embaixada americana. Primeiro país a reconhecer que Jerusalém é a capital de Israel, foi os Estados Unidos. Então isso aqui foi algo inédito, um acordo histórico ali para Israel. Houve retaliação do mundo árabe? Claro que houve, certo? E muitos países, inclusive o Brasil, ameaçou fazer a mesma coisa e por fim acabou não fazendo isto. Em outubro de 2018, o ano seguinte, Macron avisa que anunciará seu próprio plano de paz se Trump demorar. Por quê? Até então, Trump queria trazer um plano de paz definitivo ali para Israel e o mundo árabe, né? O Estado de Israel para com os árabes, com os muçulmanos. E até então ele não tinha lançado seu plano de paz. E aí entra em cena Macron, dizendo que se ele demorasse para fazer o plano, então França entraria e tentaria fazer esse plano. Aqui mais uma notícia, em 2018, novembro de 2018, Emmanuel Macron afirma ter plano de paz para o Oriente Médio. Ele disse que tinha paz, deu a chance aqui para Trump, e se ele não fizesse, Macron entraria fazendo esse acordo, nessa mediação de acordo. E saiu, né? Ele fez o acordo do século, que foi chamado, conhecido como o acordo do século, porque ninguém tinha conseguido ainda êxito nisso, e que seria realmente histórico para realmente trazer paz ali na região. E por isso foi chamado Acordo do Século. Então, Acordo do Século de Trump para o Oriente Médio será finalmente revelado. Notícia aqui é de janeiro de 2020. Então, inicialmente, ele lançou o plano e não teve êxito. Não, ele não conseguiu. Em primeiro momento ali, ele não teve êxito, não teve acordo entre os países. Então, teve que ser reformulado este acordo, mas as negociações continuaram. Então, vimos algo referente à paz, a um cavalo branco, a algum governo, alguma potência mundial relacionado à paz e Israel. Vimos este grande acontecimento
a partir ali do ano de 2017. E teve êxito? Sim, depois ele teve êxito, o que ficou conhecido como Acordos de Abraão. E ele teve êxito ali no acordo com Emirados Árabes Unidos, com Bahrein, com Sudão e Marrocos. São os 4 países que entraram neste acordo, né, que ficou conhecido como os Acordos de Abraão. Vejamos aqui algumas notícias. Em agosto de 2020, com a ajuda de Trump, Israel e Emirados Árabes fecham um acordo de paz inédito. Então, um país aqui muçulmano islâmico. E o interessante é que o Instituto do Templo, ele promoveu aqui uma moeda comemorativa, com uma edição limitada, comemorando aqui este acordo de paz aqui nas 3 línguas, em inglês, em hebraico e árabe. Tem até a assinatura aqui do presidente dos Estados Unidos naquela época. E nós vemos as 3 línguas aqui falando a respeito disso. Um ato histórico, o primeiro acordo ali com Israel e algum país árabe, muçulmano, foi então com os Emirados Árabes. Mas também, paz com o Kosovo gera expectativa de amplo acordo entre Israel e árabes, embora Kosovo não seja ali do Oriente Médio, né? Mas aqui, negociador americano Jared Kushner afirmou acreditar que há totais condições de Israel ser reconhecido pelos 22 países da região. Então, abriu esse precedente aqui para que também conseguisse acordo com os árabes. Então foi importante aqui, mas algo inimaginável começou a consolidar. Aqui, o ano de 2020 desenhava-se como um dos mais difíceis dos últimos tempos, mas algo inimaginável começou a se consolidar no segundo semestre, como um aceno de esperança em dias melhores. Vejam aqui como foi importante também essa conquista dos Estados Unidos. Depois é que Bahrein e Israel assinam um acordo de paz intermediado por Trump, a mesma aqui intermediação dos Estados Unidos, do presidente dos Estados Unidos ali naquela época, setembro de 2020. Em outubro de 2020, Israel e Sudão afirmam um acordo de paz histórico, o terceiro mediado por Trump. Depois aqui, porque um acordo de paz entre Israel e Arábia Saudita parece mais próximo do que nunca. Outubro de 2020. Então, a Arábia Saudita sinalizou aqui o desejo também de fazer um acordo, de participar deste acordo também de paz com Israel. E Marrocos se torna o 4º país árabe a retomar relações com Israel em dezembro de 2020, esta notícia. E aqui uma coisinha bem interessante, só apenas como curiosidade aqui para nós, a bandeira aqui de Marrocos, um pentagrama, bem no meio da bandeira, um pentagrama, sim, é sim, tá? As coisas são meio codificadas, mas os símbolos são pistas que eles deixam. Outra notícia interessante é que o esforço de Erbil, iraquianos de todo o espectro se unem por laços com Israel. Essa notícia é setembro de 2021, um pouco mais recente, inclusive. Aqui diz aqui, cerca de 300 líderes iraquianos, incluindo figuras sunitas e xiitas proeminentes, se reuniram em uma conferência em Erbil, capital do Kurdistão iraquiano, e pediram a normalização dos laços com Israel como parte dos acordos de Abraão. Então, os iraquianos também sinalizando, além da Arábia Saudita, os iraquianos também sinalizando o desejo de fazer parte, entrar também para os acordos de Abraão, certo? Será então que já vimos abrir este selo, este primeiro selo? Está parecendo que sim, não é? Mas cabe aqui uma observação também, observar quem não está na liderança. Isso aqui é importante para nós. Temos que sempre observar o cenário político, quem está na liderança, mas também quem está
atrás da liderança, quem está agindo por baixo dos panos, digamos assim, mais escondidinho, está ali fazendo as coisas mais escondidinho, mais quietinho. Por que eu estou falando disso? Vejamos alguns textos. Daniel 7, verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Aqui está falando a respeito do anticristo. Primeiramente, em primeiro momento, serão levantados 10 reis aqui. Então, nós veremos, pelo menos assim, 10 coalizões, grandes coalizões mundiais aqui, essa divisão em 10 áreas ou 10 regiões, governadas, claro, sempre por um maioral. Então, vemos aqui esses 10 reis, primeiramente, e depois se levantará um outro, que não será dos 10 reis, diferente dos primeiros, não será dos 10 reis, certo? Esse é o anticristo, Daniel 11, verso 21. Depois, falando também do anticristo, depois se levantará em seu lugar um homem vil, está falando do anticristo então, né? Ao qual não tinham dado dignidade real. Opa, então, ou seja, ele não estava no poder ali à frente, né? Como nós hoje entenderíamos como sendo presidente, o primeiro-ministro, alguém que estivesse à frente dos países. Então não tinha dado ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Então ele sim, ele vem com acordos e com intrigas, ele vai tomando aos poucos até que vai se apresentar e tomar este reino só para ele, né? Ele vai dominar, esse é o anticristo. Mas também vemos outra figura aqui em Apocalipse, a Apocalipse 13, 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Então, o anticristo, que nós entendemos como anticristo, ele é a besta que sobe do mar. A primeira besta que está descrita aqui no capítulo 3 de Apocalipse. A segunda besta é a besta que sobe da terra, né? Que outra besta, vi ainda outra emergir da terra ou subir da terra. A besta da terra parece um cordeiro, mas falava como dragão, fala como dragão. Tem a aparência de um cordeiro. Quem é o cordeiro eterno que nós conhecemos? Jesus, o Messias. Então, eu entendo aqui que a besta da terra seja um falso Messias, porque ele será ali o falso profeta. Aqui em Apocalipse 13, que fala um pouco mais a respeito dele, nós vemos que ele é o falso profeta. E quando fala terra, a Bíblia faz referência à terra, fala de terra sempre, ou melhor, muitas das vezes está relacionada à terra prometida, a terra de Israel. Então, quando fala a terra, nós entendemos que faz referência a Israel. E por isso, eu entendo também, então, que a besta da terra será um falso profeta, que será o falso Messias que se levantará. Também ali, além do anticristo, que é a besta do mar. E o falso Messias, no meu entendimento, ao longo dos nossos próximos estudos e outros mais estudos de outros assuntos também, nós poderíamos falar mais detalhadamente a respeito disso, mas no meu entendimento, o falso profeta, que é o falso Messias, ele tem que ser um judeu, porque os judeus têm que aceitar e os muçulmanos também precisam aceitá-lo. E se nós olharmos no Alcorão, o livro ali do islamismo, e que também nas profecias que existem no islamismo, mas então você acredita nas profecias do islamismo? Alguém vai me fazer essa pergunta ou vai pensar nisso, né? Não, não é isso. O que nós temos que entender é o seguinte: para nós conseguirmos alguma paz, algum acordo entre ambos, né, os muçulmanos e Israel, tem que ter uma peça em comum, uma chave ali que seja em comum para ambos.
E se nós olharmos, observarmos as profecias islâmicas, né, eles acreditam o seguinte, que primeiro virá Isa, uma pessoa que se chama Isa, que será um grande profeta. E sabe quem é Isa? É Jesus, na visão deles. É Jesus, o nosso Jesus do cristianismo, aquele que veio há 2000 anos atrás, nasceu de Maria, que era uma judia, então ele é judeu no entendimento deles, e ele vai apontar o que vai ser o líder do mundial e que será líder do islamismo, que eles acreditam que eles vão tomar conta do mundo inteiro e haverá, então, a coroação desse grande líder que se chama Mahdi, certo? Então precisa vir Isa primeiro, o profeta, e ele vai preparar todas as coisas e o mundo todo vai se converter ao islamismo e então ele aponta o grande rei aí que vai ser, o grande líder que vai ser Mahdi, certo? Entenderam? Profeticamente, na nossa Bíblia, o que isso significa? É o falso profeta e o anticristo, certo? Nós conseguimos entender perfeitamente essa figura de ambos também biblicamente. Então, sim, de certa forma, eu acredito sim nessas profecias islâmicas. Por quê? Porque elas estão também na Bíblia como a besta da terra e como a besta do mar, nesta figura aqui, certo? Então, o único que pode ligar esses dois povos, os judeus e os muçulmanos, é um judeu, o único judeu que os muçulmanos aceitam, Isa, certo? E para os judeus, eles vão achar que é o Messias que eles estão esperando. Então, vai se apresentar, vai fazer sinais, falar de forma que a maioria dos judeus vão acreditar que ele é o Messias enviado de Deus. Porém, não é. É o falso Messias. Esse é o meu entendimento, tá? Por isso, nós temos que observar quem está agindo ocultamente, né? Por detrás, assim, nos bastidores. E aqui nós vemos uma figura interessante. Este aqui, eu até já citei o nome dele, é o Jared Kushner, o genro do Trump, né? Do ex-presidente dos Estados Unidos. Por que eu estou falando a respeito dele? Porque ele foi o grande articulador ali dos planos, dos acordos de Abraão. Ele foi uma peça que trabalhou muito e fez muitas coisas extremamente importantes ali no governo do seu sogro, né, de Trump. Porém, quero salientar aqui, eu coloquei aqui uma exclamação bem evidente, não significa que seja ele, nem como a besta da terra, nem como a besta do mar, tá? Nem que como falso profeta, inclusive porque ele realmente é judeu, verdadeiramente é judeu, e nem que ele seja a besta do mar, o anticristo. Inclusive do mar ali fala que as águas, né, o texto ali, a Bíblia fala a respeito disso, que as muitas águas são as nações. Então, acredito que seja o anticristo, ele venha das nações, não seja judeu. Mas a besta da terra tenha que ser judeu, aparecendo como cordeiro. Então, parece que é o cordeiro de Deus, enviado de Deus, o Messias. Mas falava como dragão, né? Vai enganar. Então, não significa que seja ele. Pelo amor de Deus, gente, não estou dizendo que é ele. Apenas quero aqui mostrar que como um exemplo de uma possibilidade, que poderia ser ele, porque ele estava ali trabalhando nos bastidores, fazendo acordos. Tem assim, algumas características importantes e interessantes para o cargo, tá? Mas não estou dizendo que seja ele, tá? Vejamos aqui algumas notícias a respeito dele. Logo no início ali do governo de Trump, em janeiro de 2017, Trump afirma que irá indicar genro para mediar a paz no Oriente Médio e realmente foi assim que aconteceu. Ele foi indicado e eis aqui o jovem articulador aí destes acordos de Abraão. Uma coisa interessante dele, ele tem um prédio em Nova York, o edifício, na Quinta Avenida,
cujo número é 666. Sim, ele comprou este edifício. Fica um sinal interessante aqui. E ele criou, aqui ó, vejamos aqui nessa notícia, ele criou um projeto chamado Paz para a Prosperidade. E aqui ele fez um workshop, e está até em inglês aqui, o nome deste projeto e o símbolo escolhido para este projeto. Por que eu estou salientando aqui até o símbolo deste projeto? Que é um círculo com 2 cortes aqui, passando pelo círculo. Por quê? Porque nós vemos aqui, eu quero mostrar algo interessante, que existe sim um grupo de pessoas que estão ligados a este ser aqui, ao nosso adversário, o diabo, e que eles usam de símbolos, de simbologia. Eles são muito enfáticos nisso, usando símbolos, simbologia. E um dos símbolos do satanismo é este, um quase círculo e 2 riscos aqui cortando. Isso aqui é um filme, O Herdeiro do Diabo, um filme de terror, cuja a mulher aqui ficou grávida do filho do diabo, né? Então, este símbolo aqui é um símbolo satânico. Não estou dizendo que é igual, mas é uma forma artística semelhante. Aqui, ó, nós vemos um círculo. Aqui o círculo está completo, o corte está aqui. Você vê que inverteram. O corte era aqui, eles inverteram para cá. E os 2 risquinhos, aí puseram um pouquinho mais para dentro, né? Uma forma estilizada, é o mesmo símbolo de forma estilizada. Esse símbolo, inclusive, aqui tem jogos de videogame, eles usam isso, e também até no euro, né? A moeda ali europeia. Então, o euro também utiliza deste símbolo. E eu coloquei aqui para vocês esta mãozinha aqui. É de um ex-satanista convertido, e quando ele entrou ali para a alta magia, que é o maior grupo, maior patente ali do satanismo, que é a Irmandade, ele recebeu uma marca, todos recebem uma marca na pele, e ele recebeu exatamente esta mesma marca ali que nós vimos na capa do filme. É um círculo aberto, e o que ficou aqui como cicatriz, que deu para ver, é isso aqui. É um círculo aberto, né? Meio círculo, com os 2 risquinhos cortando este círculo. Então é um sinal, e todos eles são marcados com este sinal. Interessante, não é? Será que a marca no final dos tempos seria isso? Aqueles que aceitarem fazer parte desta adoração a este aqui? Fica para nós pensarmos, não é? Continuando aqui, em maio de 2019, Netanyahu recebe genro de Trump para discutir paz com palestinos. Então aqui segue ele trabalhando ali pelo acordo de paz ali com Israel e os muçulmanos. Saiu aqui na revista americana, uma revista importante americana, Time, e ele como capa aqui, o bom filho. O bom filho? Como assim? Será que ele é o herdeiro do diabo? Aqui? Será que ele é o filho deste aqui? Será? E eu vou dizer para vocês, este cidadão aqui, este rapaz, sim, segundo outros vestígios, né, outras sinalizações, sim, ele faz parte, tá? Ele faz parte deste grupo aqui. Sim, deste mesmo grupo aqui, que esta pessoa um dia fez parte e saiu. Então, ele mexe com isso, sim. Não acreditem em tudo que você vê como sendo bonzinho, tá? E aqui mostra esta mesma pessoa, o presidente ali dos Estados Unidos, na época, Trump, o colocou também à frente da FEMA, quando começou esse problema aqui do vírus, né? Em abril de 2020, ele foi colocado à frente, se encarrega também de resposta a esse problema, ficando à frente da FEMA. O que é a FEMA? Quem nunca ouviu falar, né? É um departamento dos Estados Unidos, é como se fosse a Defesa Civil aqui no Brasil, que cuida de catástrofes ali na população, né, no país.
Mas tem algo interessante para quem nunca ouviu falar da FEMA. Existem os famosos caixões da FEMA. Existem milhões de caixões da FEMA espalhados não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro. Vejam aqui alguns empilhados. Ele está aqui abrindo essa foto aqui, um homem aqui dentro, né, só para a gente ter uma noção do tamanho. Então, estima-se que caiba de 4 a 6 homens, 6 adultos, dentro de cada caixão. Ele pode ser selado, fechado e selado com essa tampa, e ele serve para isolar totalmente e não permitir contaminação nem com o ambiente nem com o solo. Então, com armas biológicas, bioquímicas, né? Biológicas ou químicas, e principalmente nós lembramos também de bomba atômica, né? Desse problema que contamina solo, contamina o ambiente e que dura anos e anos e anos para descontaminar, para poder limpar totalmente. Então, isso aqui resolveria, né? Guarda nisso aqui, isola e acabou. Vejam aqui quantos estão empilhados. Muitos foram vistos em caminhões por todos os Estados Unidos e até no Brasil foi visto também. Aqui era possível se ver em satélites. Hoje em dia eles já esconderam. Isso aqui você não encontra mais. Depois que ficou famoso, rodou isso aqui, né, pela internet, eles passaram a esconder esses caixões da FEMA, esses campos aqui com milhares e milhares. Existem vários campos como este nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Então, existem milhões e milhões, quiçá bilhões, de caixões destes que a FEMA construiu e distribuiu no mundo inteiro. Por que será? Então, um homem influente como este, envolvido com algo extremamente importante, que é a paz ali em Israel, e que para mim faz referência ao primeiro selo, que é o cavalo branco, que nós devemos olhar para Israel, a paz ali, a cor branca. Então, e ele está por detrás aqui da liderança, né? Quem é o líder? Trump. Ele que levou toda a fama por este acordo, mas quem realmente fez toda a negociação foi ele. Ele também ficou à frente deste órgão aqui dos Estados Unidos, deste departamento dos Estados Unidos. Por um tempo ele ficou à frente, então ele estava trabalhando com tudo isso aqui, que faz parte também dos planos do final dos tempos, né? Então, ele é um bom exemplo para uma possibilidade de um candidato para ser besta da terra ou besta do mar. Neste caso, eu acredito mais como a besta da terra por ele ser judeu. Ele estaria mais neste perfil aqui de falso profeta, como falso Messias. Não significa que seja ele, tá? Mais uma vez, apenas o peguei como exemplo. Além dele mexer também com coisas. Vejam aqui, ele fez questão de comprar este prédio aqui e mexer com certas coisas do adversário. E tudo isso que nós já falamos. Então, ele é um grande candidato, uma grande possibilidade e um exemplo aqui usado para nós olharmos também para quem está nos bastidores, certo? Esse foi o primeiro ponto, o cavalo branco. E o cavaleiro tinha um arco. Vejamos o que significa isso, este arco com o cavaleiro. E eu entendo o seguinte, Zacarias, capítulo 9, 10, fala o seguinte, verso 10. Destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. Arco de guerra. Então faz referência, para mim, eu entendo que faça referência a poderio bélico, militar, né? Ao conjunto ali de armas bélicas, o poderio militar. Então nós vemos aqui que realmente seja pelo mar, seja pelo ar, seja por terra, como
o mundo, e principalmente que nós estamos falando dessa grande potência, Estados Unidos, como está bem equipado com tecnologia, com muitas armas. Vejam esse submarino aqui, tamanho dele, olha um homem aqui em cima, nós temos um homem aqui embaixo também, como referência, só para nós entendermos, né, termos uma comparação do tamanho deste submarino. Aqui também um homem perto de alguns mísseis, essa frota aqui de aviões, olha a quantidade, né? E nós chegamos aqui neste relatório de 2011, cujos dados são de 2010, e eu achei interessante aqui, ó, o avanço da Ásia e do Oriente Médio. Então, por que ele salientou Ásia e o Oriente Médio? Então, a Ásia aqui nós vemos quem? China, principalmente a China, nós temos a Rússia também, mais ali ao sul nós temos a Índia também, então, mas ele salientou Ásia e Oriente Médio. Acho interessante porque o problema ali com Israel, de onde virá? Principalmente do norte ali, a Bíblia aponta isso, e virá, eu entendo, da Ásia, então, portanto, da Ásia e do Oriente Médio, que causará problema ali com Israel no final dos tempos, grande problema ali com Israel no final dos tempos. E aqui ele fala, a China ocupou o segundo lugar mundial em gastos militares em 2010. E ele fez um gráfico aqui em milhões de dólares, então Estados Unidos sempre esteve em primeiro lugar como o que mais investe em equipamentos militares. Aqui 698.281, então é 1.000 milhões, então bilhões, né? Então são 698 bilhões. China, 119 bilhões. E nós trouxemos aqui os dados mais atualizados no ranking aqui do ano o qual nós estamos agora, 2021. Pelo menos quando eu estou gravando esta aula, é 2021. Nós temos aqui Estados Unidos sempre como primeiro lugar e continua por enquanto, tá? Aqui investindo 740 bilhões, aumentou um pouquinho. A Rússia em segundo lugar e a China em terceiro lugar. Por que a China não está em segundo lugar? E sim a Rússia. Porque aqui este ranking militar, ele faz uma conta ali, não apenas pelo orçamento ali anual, o orçamento que eles colocam investindo no armamento bélico, mas eles olham todos esses parâmetros aqui, os soldados, o orçamento, a força aérea, a de terra, né, força aérea, os veículos blindados de combate, né, de terra, e a frota marinha ou frota marítima. Considerando também neste ranking, considerando todos esses parâmetros aqui, os Estados Unidos continua aqui em primeiro lugar, a Rússia em segundo lugar, a China está em terceiro lugar, embora em orçamento anual continua sendo o segundo, com 178 bilhões de dólares sendo investidos. Mas tem um detalhe, ela ganha aqui em dois parâmetros, é o maior exército de pessoas ativas, de soldados ativos, tem mais de 2 milhões de soldados ativos, só os ativos, né? Fora os que não estão na ativa. E também ele tem a maior frota marinha, ou frota marítima, o que tem mais navios de guerra é a China, né? Então, está sempre ali tentando chegar próximo e se tornar a próxima grande potência do mundo. E nós vemos aqui uma notícia em novembro de 2012. China terá o mesmo poderio militar que os Estados Unidos dentro de 15 ou 20 anos. Interessante aqui, ó, estudos recentes preveem que se os Estados Unidos não agirem rapidamente, isso aqui, 2012, tá? Se os Estados Unidos não agirem rapidamente, verão os chineses alcançarem o mesmo nível de poderio bélico em um espaço de 15 a 20 anos, certo? Estamos chegando em 2022, então 10 anos depois já, e eles estão chegando, já tem mais navios, já tem mais pessoas na ativa, que é o maior exército,
em soldados ativos. Então está chegando perto, está chegando perto. E eles fazem questão todo ano fazer um desfile militar ali na China. Eles mostram muito do que eles já possuem. E muita coisa está escondida, né? Inclusive, recentemente, esta semana, eu vi essa notícia aqui, que eles têm essa tecnologia, estão usando desta tecnologia. O que é isso aqui? Isso aqui é um container. Um container, e são lançadores de mísseis dentro de containers. Então, eles estão fazendo, há uma suspeita, há uma denúncia de que eles estão enviando como se fossem cavalos de Troia, né? Assim, containers que ficam em muitos portos, muitos navios que são levados estes containers. Então, poderiam estar levando ali um cavalo de Troia, né? Poderiam estar levando containers que são lançadores de mísseis ou outras armas também, armas ultrassônicas, armas que podem atrapalhar ali a comunicação de rádio e frequência dos outros países. China está chegando, China já está chegando, já está se armando e já está tentando este posto, né? Vemos aqui armas nucleares no mundo, uma estimativa em janeiro de 2018. Nós vemos aqui os 9 principais países que têm bombas atômicas, armas nucleares. A Rússia em primeiro lugar, com 6.850 armas nucleares, seguido dos Estados Unidos com 6.450, 400 a menos, isso em 2018, né? E nós vemos aqui o Reino Unido, Coreia do Norte e China. China é o terceiro lugar aqui. Não, o terceiro é a França. A França é um pequeno paizinho aqui, ó, mas com 300 armas. Por isso que é uma grande potência e merece o respeito do mundo inteiro, né? Faz um grande, já pode estragar o mundo inteiro. E só a França já consegue estragar o mundo com as suas armas nucleares. A China está em quarto lugar aqui, também produzindo armas nucleares. Imagina o estrago se há guerra, o quanto não vai estragar no mundo, né? E contaminar. Será que é por isso que os caixões da fêmea estão sendo espalhados no mundo inteiro? Será que vai acontecer alguma coisa? Mas há algo interessante na visão ali de João. O arco estava sem flechas, porque ele não menciona as flechas. Ele fala, eu vi um cavaleiro com um arco, apenas o arco. Então, o arco estava sem flechas. O que significaria isso? Olha, nós vemos aqui um grande poderio bélico das grandes nações, os mais poderosos do mundo. Há um grande esforço militar em ativos, né, soldados ativos, e também o poderio bélico. Mas será que, mesmo com tudo isso, não vai acontecer nada? Então, apesar do poder militar e bélico, não serão usados para causar esta paz, né? Este cavaleiro ele não vai usar do poderio bélico ou militar para alcançar o seu objetivo, que é a paz. Lembrando que é o cavalo branco, então remete à paz. Então, portanto, eu entendo que é a paz por acordo e sem uso de armas, exatamente como nós já vimos no primeiro ponto ali, o cavalo branco, reforçando aquilo que nós já entendemos e falamos até aqui. Então, seria referência aos acordos de Abraão, sem guerra, apenas acordo, sem usar poder militar ou poder bélico para alcançar este objetivo. Mas também coloquei aqui o que uma nota de $1, isso aqui é a nota de $1 dos Estados Unidos, o que isso tem a ver com isso que nós estamos vendo? Primeiro que, olha umas flechas aqui, o que será que isso significa, né? Segundo, que eu quero salientar aqui para vocês, mostrar aqui para vocês uma pessoa bem importante no meio maçônico. Sim, ele era maçom, da maior patente ali, grau 33, se chama Manly P. Hall, e ele escreveu este livro aqui. Ele escreveu alguns livros, e nós temos este livro aqui de autoria dele, O Segredo do Destino da América. E nós vemos aqui o símbolo,
que tem também na nota de $1. Vejam aqui um pentagrama no final, aqui no fundo da capa, e este aqui é o cidadão. E neste livro nós vemos aqui que este homem, ele diz que nesta nota de $1, isso aqui não é uma águia, e sim uma fênix. Por quê? Porque este aqui é o grande símbolo, chamado grande símbolo dos Estados Unidos. Foi criado ali para ser um símbolo, o grande símbolo, o grande selo dos Estados Unidos, e é usado até os dias de hoje nos documentos importantes. Tem sempre este selo aqui, como selo oficial dos Estados Unidos. E aqui é o verso do selo, que tem o desenho da pirâmide com este olho aqui em cima, tá? Então, este é o grande selo e aqui é o verso do grande selo. Se conta que esta águia aqui é a águia que se encontra muito, né, muito comum ali nos Estados Unidos, por isso que colocaram como sendo aqui o símbolo dos Estados Unidos. Porém, aqui ele diz o seguinte, não é essa águia que eles falam, mas sim é uma fênix, faz referência a uma fênix. Quem é a fênix? Nós vemos que no mito é aquela ave que renasce das cinzas. Então, ela é imortal porque ela acaba sempre renascendo de tempos em tempos. No seu ciclo ali, ela renasce das cinzas. Então, ele também diz que ela é um símbolo do renascimento da sabedoria oculta. Aqui é referência ao ocultismo antigo, sim, aquele ocultismo que vem desde os tempos antigos, sempre voltando, que está sempre retornando, né? Porque o ocultismo antigo, nós devemos lembrar que tudo começou antes do dilúvio, ali a ira de Deus, por isso a destruição no dilúvio. Foi porque os filhos de Deus, e quando faz referência a filhos de Deus, é a origem. Qual é a origem? A origem é espiritual, então está falando dos anjos. Que anjos? Neste caso, os anjos caídos. Então, os filhos de Deus, eles dormiram com as filhas dos homens, e deles nasceram gigantes. Naquela época ali, foi a fase em que estes gigantes estavam presentes ali na terra, e houve tamanha idolatria e decadência do ser humano, a ponto de despertar a grande ira de Deus, e ele destruiu com o dilúvio, né? Destruiu a humanidade com o dilúvio por causa disso, dessa maldade, de tudo isso que veio em decorrência desta união, deste povo que surgiu entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, os gigantes, tá? Isto aqui surgiu tudo ali. Logo em seguida nós vemos a respeito também de Babel. Nós temos um estudo referente à Babilônia, que faz referência a Babel, e que ainda nós também traremos aqui com muitos detalhes para vocês entenderem perfeitamente e biblicamente tudo isso também. Mas logo em seguida veio Babel, também tentando trazer à memória estes gigantes, um governo que unindo todo mundo ali, unificando todos como um governo único, e trazendo os de renome da antiguidade, que eram os gigantes. Ali isso mesmo está na Bíblia também, nós vemos a respeito disso. E depois nós vemos quando Deus separa ali e divide as nações pela terra, separa ali no episódio de Babel. Depois nós vemos o Egito, nós vemos a China, nós vemos os Incas, os Maias, com muitas semelhanças, o paganismo, depois a própria Babilônia que nós conhecemos ali, os deuses Baal, Moloque, sempre nós vemos um ocultismo neste paganismo que começou ali, antes do dilúvio. Então, quando este Manley está falando a respeito disso, é o renascimento dessa sabedoria oculta. Sempre Deus tentando derrubar isso, e eles tentam renascer e voltar, sempre retornando. E o grande desejo é retornar essa sabedoria, este ocultismo para os dias de hoje, também e novamente. Vejam bem, o anticristo não vai aparecer do nada.
simplesmente um dia ele vai acordar, uma pessoa vai acordar e vai pensar, hoje eu estou a fim de ser o anticristo, hoje eu estou a fim de dominar o mundo. Não vai ser assim. Ou ele vai um dia ser aclamado como um grande líder mundial e depois ele fala, puxa, eu nem sabia que eu poderia ser o anticristo e puxa, acordei hoje como anticristo. Não é assim, gente, não é por acaso. As coisas são trabalhadas para que isso aconteça, certo? Nós vemos aqui que existe uma agenda e os filhos do diabo, sim, estão trabalhando para isso acontecer. Estão colocando em prática esta agenda, preparando todas as coisas para que realmente este homem da iniquidade possa aparecer. Nós temos um estudo aqui que chama O que o detém, é justamente sobre isso, o que está detendo o aparecimento dele. Nós falamos um pouco a respeito disso neste estudo e também recomendamos este estudo, o que o detém, para vocês entenderem por que ele ainda não apareceu, mas está prestes a aparecer. E os Estados Unidos existe sim um intuito de que venha a partir desta grande nação muita coisa no mundo, no cenário mundial sendo movimentado para o aparecimento do anticristo. Sim, tá? Nada é por acaso, nada é em vão. Tudo que eles estão fazendo secretamente, eles estão fazendo com uma só intenção, tá? Há um trechinho deste livro que ele fala o seguinte: a fênix é um sinal das ordens secretas do mundo antigo e dos iniciados nessas ordens. Ele fala muito a respeito de ordens secretas, de comunidades secretas, né? Seitas secretas que remetem a mais de 3.000 anos atrás, os quais eles buscam poder através do grande ser de luz, que na verdade aqui é Lúcifer, tá? Esse grande ser de luz ao qual eles buscam é Lúcifer, é o ocultismo antigo. E ele fala isso a respeito deste livro. Esse livro é muito interessante para nosso conhecimento. Então nós vemos aqui o grande selo dos Estados Unidos voltando aqui. Tudo tem um simbolismo aqui, 13 estrelas fazendo aqui um desenho de hexagrama, tudo é codificado. Um ramo de oliveira com 13 folhas, com 13 azeitonas, 13 listras e 13 flechas. Tudo tem um significado. Eles trabalham com simbolismos, embora oficialmente eles falem uma coisa, há um sentido oculto. Mas olha as flechinhas aqui. Será que eles não fizeram questão de colocar essas flechas aqui para completar o cenário do cavalo branco e o seu cavaleiro que está sem arco? Agora não está mais. Está aqui completando, né? E aqui o verso do grande selo, que tem este triângulo aqui, com o topo, este olho aqui, o olho de Horus. Mais uma vez aqui, no seu livro, Manly P. Hall, ele diz o seguinte: o desenho no verso do grande selo define sua relação com a ordem de busca. Essa ordem de busca aqui são essas seitas secretas. É a pirâmide com o olho que tudo vê. Aqui, ó, a pirâmide com o olho que é conhecido como o olho que tudo vê, com o emblema radiante do grande arquiteto do universo. É o Gadu, o grande arquiteto do universo. Um emblema radiante aqui, saindo luz, emanando luz por detrás deste olho do Gadu. Quem é o Gadu? Quem é este ser de luz que eles estão servindo? A maçonaria serve ao Gadu. Quem é o Gadu? Não é Deus, tá? Não é Deus. No começo eles enganam, mas quanto mais se galga ali nas patentes, nos graus, a eles é revelado verdadeiramente a quem eles servem. E continua aqui, esses 3 símbolos em combinação, porque ele estava falando ali da fênix, da pirâmide e do olho que tudo vê, ele estava falando da nota de $1, né? Esses 3 símbolos em combinação deixam claro que não é coincidência. Não é coincidência. O desenho no verso definitivamente é relacionado aos antigos mistérios. Então, fica aqui
para a nossa reflexão. E ainda está escrito aqui, Anuit Coeptis, que significa, né, um dos dois lemas no verso do grande selo, dos Estados Unidos, tomados a partir da expressão latina anu, que é aprovar, e coepta, sugerindo a tradução. Ele aprova o nosso empreendimento, embora não seja a tradução oficial. Isso aqui nós encontramos facilmente na internet. Então, ele quem? Como se fosse, aqui eles chamam de Deus, mas não é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, não, é Gadu. Então, ele aprova o nosso empreendimento. Então, está fazendo referência aqui. E nós vemos escrito aqui embaixo, ó, Novus Ordo Seclorum, aparece também aqui escrito. Ele foi desenhado primeira vez em 1782. Estão vendo há quanto tempo existe isso? É a fênix, é o símbolo da fênix, que está sempre se renascendo. O adversário ele está sempre tentando trazer isso no mundo, esse paganismo no mundo. O cristianismo veio e atrapalhou muito, tanto que se tornaram ser mais discretos e secretos, né? Essas seitas passaram a ser mais secretas. Nós vemos no Velho Testamento que o paganismo era aberto, inclusive até alguns judeus, alguns reis judeus ali, eles próprios ofereceram seus filhos em sacrifício ali no paganismo. Então era mais aberto, todo mundo fazia e era mais aberto. Depois do cristianismo passou a ser mais secreto, mas sempre com o intuito de retornar e colocar em prática e novamente tentar dominar o mundo inteiro e trazer este governo com quem? Encabeçando todas as coisas. O dragão, a antiga serpente, que é Satanás. Nós vemos inclusive as lendas desses países que eu já mencionei anteriormente, né? Egito, China, os Incas, os Maias e tantos outros ali, Japão. Os símbolos têm sempre serpente, grandes serpentes e dragão, até como sinal de sorte que eles falam. Só que não, né? São símbolos. É a antiga serpente, o antigo dragão, né? A antiga serpente que é Satanás, faz referência a isso. E eles entendem aqui, inclusive os Estados Unidos, eles dizem que foi criado para trazer essa nova ordem dos séculos, né? O acordo dos séculos, eles já conseguiram, né? O grande acordo ali dos séculos. Ou quase, né? Em parte, já conseguiram com Israel. Agora eles querem trazer também a nova ordem dos séculos. Eles querem, agora não, né? Nós já vimos aqui que tem centenas de anos já este plano, e este país foi criado para ser um dos que colocaria no final dos tempos o mundo rumo ao governo mundial, preparando todo mundo para uma nova ordem dos séculos, uma nova ordem econômica mundial. Então, isso aqui sim é até importante nós relatarmos aqui neste momento, principalmente porque há um simbolismo muito grande na nota de $1, referente ao final dos tempos, referente ao ocultismo e o preparo para o final dos tempos. E eles colocaram aqui de forma proposital as flechas, que não serão usadas neste primeiro momento. Também quero salientar aqui as armas que foram deixadas pelo exército americano no Afeganistão, porque isso traz muita instabilidade ali ao redor de Israel e para o Oriente Médio também, para os países ali islâmicos, para o Talibã, e fortalece ali os movimentos contra Israel, né, o povo judeu ali. E nós vemos aqui este novo arsenal. Eles simplesmente abandonaram o país e deixaram todo o equipamento. Vejam quantos aqui veículos. 42 mil aqui, mais 8 mil aqui, 22 mil, tantos aqui. Ó. E armamento, mais de 64 mil deste tipo, mais de 358 mil deste tipo. Tecnologia aqui de visão noturna, rádios de comunicação. Vemos helicópteros e aviões também, vejam quantos. Eles estão também bem equipados, mas no momento não usaram até agora. E não foi necessário, né? Até agora. Então, tem muitos preparados aqui
com um arco de guerra, mas não estão usando. E depois, o cavaleiro, né? Foi-lhe dada uma coroa para o cavaleiro. Vejamos aqui o que isso significa. Do grego, essa palavra que está colocada ali é Stephanos. Pode ser traduzido como coroa, mas também como símbolo de realeza ou de posição exaltada. Então, já amplia o nosso entendimento aqui, não somente como um objeto, como coroa, mas também ele tem, podemos entender também como símbolo de realeza ou de posição exaltada. Alguém numa posição sendo exaltado para uma posição de destaque. Então eu entendo que seja alguém poderoso numa posição de honra, logicamente com a aceitação e submissão de Israel. Então o próprio Israel provavelmente fazendo essa honra para alguém. Mais uma vez eu trago aqui a pessoa do ex-presidente dos Estados Unidos, Trump. Será que dentro de tudo que nós já vimos, nós também conseguimos entender essa coroação também na pessoa dele? Vejamos aqui, ó. Em dezembro de 2017, Donald Trump é o Ciro moderno, celebram líderes evangélicos, que saiu bastante essa notícia aqui, comparando ele como o Ciro moderno. Diversos pastores manifestam apoio a Donald, que Deus havia lhe revelado aqui, um pastor falando, né, que Deus havia lhe revelado que o 45º presidente é Isaías 45. Por quê? Isaías 45, porque é exatamente neste capítulo que fala a respeito de Ciro, e Ciro ali, ele ajudou os judeus no seu retorno do exílio, né, de Babilônia, então, para que eles voltassem para Jerusalém. Então ele comparou aqui, fez uma comparação aqui, que Deus havia lhe revelado que o 45º, ó, Trump ele é o 45º presidente dos Estados Unidos. Ele seria o Ciro moderno, ou Isaías 45, né? Então, já dando uma exaltada na pessoa do Trump aqui. Setembro de 2018, Donald Trump, um novo Ciro. Mais uma vez aqui, várias notícias saíram a esse respeito. Rabino influente acredita que Trump construirá o terceiro templo em Jerusalém. Então ficaram até crendo que ele poderia ajudar na construção do terceiro templo. Sim, eles acreditam e esperam ansiosamente pela construção do terceiro templo. E aqui no Antigo Testamento eles usavam essa notícia fala a respeito disso, que o dinheiro que era usado ali no templo era o chamado o shekel, ou também ciclo. Então é isso aqui que ele está mostrando. E o Instituto do Templo, nos dias de hoje, ele cunhou aqui uma moeda em comemoração também a tudo que Trump estava fazendo, reconhecendo Jerusalém como capital de Israel e também todos os benefícios ali, a tentativa do acordo de paz. Então eles fizeram esta moeda comemorativa e colocaram a figura de Ciro atrás e ele logo à frente, como o Ciro moderno. E cunharam, sim, uma edição limitada. E aqui a moeda, realmente, aqui moedas do templo com rostos de Trump já estão disponíveis. Vemos até aqui o tamanho do shekel, desta moeda aqui que vale, chamada como shekel, né? Então, será que nós vimos alguém em posição de honra por parte de Israel sendo coroado ou sendo colocado em uma posição exaltada? Vimos, né? Então faz sentido também isso que nós estamos falando aqui neste estudo. Faz sentido aqui o que estamos vendo e na forma com que estamos interpretando. E termina aqui, saiu vencendo e para vencer. Então vejamos aqui, para vencer. Eu entendo que fala da determinação, principalmente porque há planos mundiais para o quê? Para que realmente haja construção do terceiro templo em Jerusalém. Então, sim, há uma determinação para que isso aconteça, a paz aconteça ali em Jerusalém. Então, precisa ter a paz em Jerusalém e precisa ser reconstruído o templo ali de Israel, que é chamado hoje conhecido como o terceiro templo de Jerusalém, porque eu acredito
que ele será reconstruído, sim, antes da vinda de Jesus. Eu acredito sim que será reconstruído, porque Paulo escreveu na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Está falando aqui do anticristo, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E nós vimos também em Apocalipse que ele será adorado. Ele será adorado e o dragão também será adorado. O dragão e a besta, ambos serão adorados. Então ele vai se sentar no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus, desejando e querendo e obrigando que a adoração a ele. Certo? Então, eu acredito sim que será reconstruído. Por isso eu acredito naquilo que nós já falamos aqui a respeito do falso Messias, que é necessário vir o falso Messias, trazendo essa paz entre Israel e os muçulmanos. De alguma forma vai trazer a paz ali entre Israel e os muçulmanos, e haverá essa reconstrução do templo. Alguns acreditam que não, que isso aqui é apenas significando o local de onde seria o santuário de Deus, que é hoje onde está o Domo da Rocha. E ali também tem uma mesquita muçulmana. Então, apenas que seria naquele lugar que ele montaria algo para que ele se sentasse, né, vá se assentar e seja adorado naquele lugar, apenas como figurativamente o lugar onde seria o santuário de Deus. Mas eu creio jamais na literalidade aqui, e de acordo com tudo que eu tenho estudado, com os interesses até de seitas secretas, os maçônicos sim desejam e planejam reconstruir o terceiro templo, e sim, isso está de acordo com a Bíblia, segundo Paulo nos escreveu no texto que eu falei. Então eu creio nesta literalidade, sim, que o terceiro templo será construído em algum momento, provavelmente depois que a besta da terra emergir, se levantar, que é o falso profeta. Por que também eu estou falando isso? Porque os judeus, eles acreditam que o terceiro templo só será construído depois da vinda do Messias. Eles acreditam que o único que tem condição, assim, os principais rabinos, né? Eles têm falado ultimamente que somente o Messias terá condição e fará essa reconstrução do terceiro templo. Então, quando nós olhamos assim todo o cenário, tudo que eles falam a respeito disso, bate com a Bíblia também. Nós vemos vários textos que podem corroborar com esse entendimento também. Então, viria a primeira o falso profeta, traria a reconstrução do terceiro templo, e no começo enganando muitos judeus, grande parte dos judeus, até o momento que o anticristo vai aparecer, a besta do mar irá emergir e tentar se assentar ali no santuário de Deus. Então, eu vejo que aqui saiu para vencer, que uma vez que foi dado esta largada aqui, para esses planos serem colocados em ação, há uma determinação para que realmente esses planos aconteçam, cada um no seu tempo, e que vão culminar aqui na construção do terceiro templo. Isso aqui será a maior profanação, que o adversário ele quer isso, ele deseja isso, profanar tudo que é santo, tudo que é de Deus. Nós inclusive vimos isso, né, que ele vai perseguir tudo que é até objeto de culto a Deus. Então, este é o objetivo dele. Vejamos aqui algumas notícias referentes a isso, né? Rabinos ligam o reconhecimento de Jerusalém com o terceiro templo. Isso aqui, Movimento Unidos pelo Templo diz que os gentios são parte essencial do processo de reconstrução. Essa ajuda aqui, principalmente ali com esse reconhecimento ali de Jerusalém como a capital, com os acordos de paz, que posteriormente também foram trazidos ali para a região. Tudo isso eles estão entendendo que está favorecendo. Essa notícia aqui foi dezembro, um pouquinho mais antiga, dezembro de 2017, logo que houve esse reconhecimento de Jerusalém como capital, né, que eu falei para vocês. Aqui já é em
2019, em agosto de 2019. Rabinos dizem que a aproximação com cristãos e Estados Unidos abre o caminho para o terceiro templo. Então, sempre esse favorecimento. Uma notícia mais recente, dezembro do ano passado, dezembro de 2020. Membro do Knesset diz que Israel está perto de ter terceiro templo. Está perto. Então, ele diz o seguinte, eu vou até levantar aqui. Aumentar. Legislador apontou que está ocorrendo muitas mudanças no Monte do Templo, então que isso estaria favorecendo e deixando, né, cada vez mais perto o tempo ali de se ter o terceiro templo. Julho de 2021, acordo entre Israel e Líbano poderá abrir caminhos para o terceiro templo. Israel quer oferecer ajuda econômica para o país vizinho. Então, isso aqui é uma notícia já neste ano, em julho deste ano, e que eles acreditam que isso vai ajudar também essa aproximação com o Líbano, também de certa forma poderia ajudar e abrir caminhos para o terceiro templo. Outra notícia mais recente, também agosto de 2021, Israel permite oração judaica no monte do templo, né, e abre caminho para o terceiro templo. Mais uma vez aqui é importante frisar que tudo isso corrobora, são sinais que eles entendem que está começando a melhorar, como nós vimos até aqui, ó, muitas mudanças estão acontecendo no Monte do Templo, então nós vemos que realmente como é que eu falo, de passo em passo, de degrau em degrau, aos poucos, eles estão alcançando, conquistando cada vez um pontinho mais, mesmo sem guerra, na paz, apenas com acordo, chegando próximo do seu grande objetivo, que é o terceiro templo. Então, e aqui acontece que desde que houve acordo ali em 1967, Israel não ficou com o governo do Monte do Templo. E desde então eles são proibidos de subir e principalmente fazer orações no Monte do Templo. Não podem. O único local é ali que nós conhecemos como o Muro das Lamentações, seria do lado de fora, é o muro que ali seria o lugar mais próximo de onde seria o santuário de Deus, o Santo dos Santos, ali o fundo do templo, que seria o Santo dos Santos, e por isso que eles fazem a oração ali, que já é fora do Monte do Templo. E aqui, ó, é o mais próximo que eles podem chegar da mesquita e tem feito, já foi liberado. Isso aí é um fato histórico também, extremamente importante. E eles já conseguem, podem fazer, os policiais já não interferem nisso, fazer as suas orações de forma silenciosa, embora alguns corajosos, como essa notícia aqui, de um rabino orando em voz alta, inclusive gravando a sua oração. Mas eles já conquistaram este direito, e isso eles entendem que já é um indício e um caminho sendo aberto para a construção do terceiro templo. E aqui nós temos o Instituto do Templo, como nós já citamos algumas vezes, que eles já reconstruíram quase todos os utensílios do templo para serem usados ali no terceiro templo. Vejam aqui as roupas dos sacerdotes, do sumo sacerdote, com as pedras aqui, a mesa dos pães, todos os utensílios aqui já estão prontos, ou quase todos. A Arca da Aliança eles não fizeram, mas eles creem, ou pelo menos dizem, que um milagre será feito, mas eles sabem onde estão sim, como será, mas eles acreditam que a original, eles terão acesso à original no tempo certo. O mundo poderá descobrir isso. Alguns rabinos atestam dessa forma. Então, por isso que eu disse quase todos os utensílios, porque o único que não foi refeito foi a arca. O Instituto do Templo não é governamental, é um instituto privado. E tudo isso aqui foi feito com dinheiro de doação. As pessoas doaram, os judeus foram doando, se uniram para isso, para este propósito, para terem os utensílios ali para usarem no terceiro templo. Então, este foi o nosso estudo de hoje. Nós vimos aqui a respeito do cavalo branco, o primeiro selo,
E como eu cheguei à conclusão, eu expliquei para vocês que aqui o primeiro capítulo, o primeiro verso aqui do capítulo, ele diz sobre um dos seres viventes, que diz como voz de trovão, algo chamando a atenção, vem e vê. Por que que eu cheguei a essa conclusão? Por que que eu entendi que nós devemos olhar ali justamente para a figura dos animais, que falam também ali em Apocalipse 4 a respeito deles, né? O primeiro no primeiro selo, o segundo no segundo selo, o terceiro no terceiro selo, o quarto no quarto selo. A conclusão que eu consegui chegar ali, nós já vimos. Então, para mim, fez todo sentido. Quando olhamos para Israel, um acontecimento de paz e uma grande potência mundial, nós conseguimos já identificar na história algo relacionado a esses itens. E nós vimos no estudo de hoje como fez sentido o entendimento deste selo. Então, será que realmente já não foi aberto este primeiro selo? De acordo com tudo que nós vimos, eu entendo que sim. No meu entendimento, nós chegamos a essa conclusão. O primeiro selo já foi aberto, e recentemente. Agora, há uma determinação nesses planos mundiais para que tudo corra para o preparo de um grande governo que virá. E isso nós veremos nos próximos selos, tá bom? E eu desejo que Deus abençoe a todos vocês.